Olá, meu nome é Ariadne Guimarães, eu sou Relações Institucionais da Casa Hunter e hoje eu tenho uma convidada mais que especial para dar prosseguimento a essa discussão aí de imunização e doenças raras, né? É um tema que não é novo na Casa Hunter, a gente já vem há alguns anos numa relação muito intensa, né, de conversas com especialistas, de mobilização da sociedade para a importância da imunização. E hoje eu tenho aqui a presidente da SBIM, doutora Mônica Lima, comigo. Doutora Mônica, antes de mais nada, se apresente, por favor, fale um pouco do trabalho que hoje a senhora desenvolve, aliás, anos, mas hoje especificamente à frente da direção da SBIM. Obrigada pela apresentação, Ariadne. Eu queria agradecer essa parceria, que é realmente uma parceria prazerosa e eficaz, né? Eu vou dizer que a gente tem conseguido atingir os nossos objetivos. Bem, a SBIM é a Sociedade Brasileira de Imunizações, que eu acho que ganhou muita importância, notoriedade e respeito ainda maior durante a pandemia, porque nós tivemos uma importância na comunicação com a população e nos diversos veículos, mas o objetivo, né, o escopo da SBIM é militar pela imunização no país, em todos os 4 cantos do Brasil, os milhares de cantos do Brasil. Então, são todas as ações que envolvem a imunização que estão dentro do nosso escopo. E nisso vai treinamento de salas de vacina, desde uma orientação e uma parceria com o Ministério da Saúde, na participação no CETAI, que é o Comitê Técnico Assessor de Imunizações. Então, nós temos as discussões técnico-científicas em parceria com o PNI, temos as nossas recomendações e uma comissão técnica que discute isso. Então, nós fazemos muito congresso, muito webinar, muita jornada, e isso não é em São Paulo, é no Brasil inteiro. Temos representantes regionais, e a nossa preocupação vai disso, né, que a teoria, até dentro das salas de vacina, para aquele profissional que está lá, que é ele que vai estar aplicando. Então, não interessa ficar só no blá, 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 né, entre profissionais da saúde e a coisa não escorregar de uma maneira adequada, uma maneira correta para dentro da sala de vacina. Então, nós trabalhamos muito em parceria com a enfermagem e aí a gente faz ações das mais diversas. Estamos junto com a OPAS, com a Unicef, nós temos um portfólio de ações gigantesco, né? A gente faz um site traduzido para a linguagem do leigo, que é o Família SBIM, calendário para os pacientes especiais, são pessoas com comorbidades que têm recomendações diferentes de vacina, isso existe para os profissionais da saúde, isso existe traduzido para o leigo no Família SBIM Especiais. E quando nos procuram sociedades parceiras, tanto a sociedade civil organizada quanto outras sociedades médicas, nós também fazemos guia de imunização específicos, por exemplo, para cardiologia, para diabéticos, para pneumologia, para pessoas vivendo com HIV, são diversos guias de imunização que a gente vem vindo ao longo dos anos desenvolvendo e atualizando. Então, no caso, a Casa Hunter entrou como mais uma sociedade parceira, não é a única, a gente tem trabalhado junto com outras, mas que eu acho que é de suma importância e eu acho que nós temos conseguido desenvolver o que a gente se propõe a fazer, porque nós temos esse suporte aí de vocês que trabalham com a Casa Hunter e que facilitam, né, as ações. E aí eu preciso dizer que a doutora Mônica, não só como SBIM, mas como pessoa física, encampou esse projeto, abraçou esse projeto de imunização e doenças raras de uma maneira absoluta. A gente é muito grato por tudo que ela tem dedicado em termos de tempo, né, horas valiosas aí para nos apoiar na construção de uma cartilha específica para doenças raras e imunização, para falar, chamar com voz ativa a população
e também os médicos e não médicos para encamparem essa ideia. Falando de uma maneira muito objetiva, imunizações e doenças raras, como você vê a importância dessa iniciativa, desse trabalho e desse material que vai estar em breve aí na mão das pessoas? Então, Ariadne, muita gente não sabe, mas portadores de algumas doenças morrem ou sofrem durante a vida pelas infecções. E muitas dessas infecções são imunopreveníveis, ou seja, eles têm que ter uma atenção especial quanto à vacinação. E nem todos os especialistas que cuidam de pacientes com comorbidades específicas se atentam para a prevenção de doenças. Existem outras formas de prevenção também, que vão além da imunização, mas a imunização é fundamental. Ela protege de quadros graves, protege de internações desnecessárias e protege da morte. A gente pega, né, uma das principais causas, por exemplo, de doenças reumatológicas, lúpus, por exemplo. As pessoas, às vezes, têm a doença sob controle com os medicamentos, mas elas têm as infecções e muitas vezes morrem de infecções. Então, nós precisamos introduzir essa ideia, não só entre os profissionais que cuidam, como com as pessoas que sofrem das doenças ou que têm aquelas determinadas recomendações específicas, como as famílias, quando se trata de criança. Então, a gente precisa divulgar isso. Essa cartilha é um estímulo, né? Porque vem aí cheio de uma historinha, um passatempo, vem o Maurício de Souza junto com a gente, e ter uma cartilha de vacina, onde você pode ver daquela maneira bonita, apresentação colorida e que seja, claro, é um estímulo à vacinação muito legal. Na verdade, no início dessa conversa, você falou sobre um momento histórico, que foi o momento da pandemia, dos impactos, né, que isso trouxe na vida das pessoas e na discussão, na disseminação de ideias com relação à imunização. Só que na contramão da história, a gente tem um momento muito complexo de movimento anti-vacina e requer de todos, em especial das pessoas que são os pais e também dos cuidadores, de uma atenção ao tema, né? Como a senhora vê hoje o momento anti-vacina, desse movimento anti-vacina e como a SBIM tem combatido a disseminação de informações equivocadas sobre sobre vacinação e proteção em geral? Então, vamos lá. A gente tinha uma conduta que nos era orientada de não bater de frente com vídeos fakes e com a mídia que pouco publicava, mas publicava já, isso sempre existiu, informações falsas, notícias falsas, associando vacinas com mortes, etc. Mas o Brasil, de um modo geral, ia muito bem com a vacinação. O brasileiro gosta de vacina, acredita em vacina, e são poucos os que caíam para esse lado e não faziam um volume suficiente para que houvesse uma preocupação ou que isso baixasse as coberturas vacinais. O que aconteceu durante a pandemia foi realmente o movimento antivacina tomou pernas, se organizou, principalmente quando chegou na hora de vacinar as crianças. Então, se não entrar, não bater de frente com isso, realmente eles são muito organizados, eles postam demais, eles assustam as pessoas e as pessoas ficam confusas. Eu nem diria que as pessoas estão extremamente crentes ao negacionismo, mas elas ficam confusas porque elas leem coisas contraditórias sobre a segurança das vacinas, então elas estão preocupadas se elas estão fazendo um bem ou um mal de vacinar seus filhos. Isso se chama hesitação, né? É uma postergação da vacinação que está aí disponível ou a não vacinação. Então, hoje nós temos que realmente, a gente está levando muito a sério um embate contra o antivacinismo e não basta a gente só transmitir informações verdadeiras. Existe realmente hoje uma mobilização até a nível de legalização, né? Existem promotores que estão inclusive entrando em processos contra pessoas que divulgam, inclusive profissionais da saúde, que divulgam informações falsas e que fazem esse desserviço à população. As vacinas foram sozinhas
o que permitiu um ganho de aproximadamente 30 anos de vida, de aumento na expectativa de vida. Junto com a água potável, foi a medida que mais permitiu salvar vidas ao longo das últimas décadas. Então, existem efeitos colaterais em vacinas? Existem, mas eles são poucos e geralmente leves ou moderados. Eventos adversos graves são raríssimos, são pouco frequentes, e existe uma vigilância séria aqui no Brasil e no mundo, mas uma vigilância desses eventos adversos, quando há realmente uma questão de preocupação, esse sistema é o primeiro a falar, interrompe essa vacina, vamos avaliar melhor se houver alguma coisa nesse sentido, como houve, por exemplo, lá atrás, vou te falar, minha filha tem 24 anos, a caçula, ela estava vacinando o rotavírus. Foi quando houve aquele aumento de incidência de invaginação intestinal. O que aconteceu? O mundo todo suspende a vacinação, vamos avaliar a vacina. E viram que realmente tinha uma relação, que não apareceu durante os estudos de fase 3, e se suspendeu, demorou muito tempo para ter uma nova vacina que apresentasse segurança nesse sentido. Então, a gente tem que acreditar nas fontes oficiais, ler, se informar sobre vacina com fontes consideradas verdadeiras, e a gente não pode ler tudo que chega. Ninguém pode se informar sobre vacina em um grupo de WhatsApp, porque vai se informar, vai ter informações erradas, em vez de estar protegendo o seu filho, se protegendo, não vacinando, vai estar se submetendo ao risco de doenças graves. Perfeito. Tem um tema muito interessante, que é exatamente o acesso à vacina. Quando a gente fala na saúde pública, hoje, qual é a cobertura que o brasileiro tem? O calendário da SBIM é um calendário completo, que inclui vacinas públicas, não públicas, o que tem acesso na rede, o que não tem, que é privado. Como é que estamos hoje em termos públicos de acesso à vacinação? Olha, de um modo geral, nos últimos anos não tem faltado as vacinas do calendário. Às vezes acontece sim, problemas com o BCG, que se dá na maternidade, mas já teve alguns anos atrás, a coisa de 5, 6 anos atrás, que estava se faltando vacinas, o que não pode acontecer. A gente não pode interromper vacinação, que a gente vê o quanto que há de risco e prejuízo. De uma forma geral, o Ministério tem cumprido com as vacinas todas que estão previstas nos calendários das diversas faixas etárias. Então, não é por falta de vacina disponível que está tendo essa baixa cobertura. São diversos fatores que contribuem para a gente estar com essas baixíssimas coberturas vacinais. Claro que a Covid acentuou tudo isso, naquele momento que a gente falava, fica em casa, ninguém queria ir no posto, porque ia estar tendo contato com pessoas possivelmente doentes, enfim, a Covid atrapalhou bastante o acesso da população, mas logo se montou uma vacinação segura em locais que estavam na época sem uso, como escolas públicas, igrejas, clubes, foi se separando as pessoas que iam ser atendidas em postos porque estavam doentes, né, daquelas que iam só ser vacinadas contra as vacinas de rotina, mas não se conseguiu comunicar e convencer a população de que seria seguro sair de casa para fazer a vacinação. Mas são várias coisas que interferiram juntos, as fake news que acabaram respingando sobre todas as vacinas, não só sobre a vacinação contra a Covid, mas contra as vacinas de um modo geral. Esses grupos antivacina fizeram um estrago bastante grande, e aí as pessoas passaram a se preocupar mais com os efeitos colaterais do que com a doença. Principalmente os pais jovens de hoje, que não conhecem poliomielite. Eles não estão vendo, eles olham para o lado, eles não conhecem ninguém que tem poliomielite. Eles não conhecem o sarampo, muito médico dessa geração não conhecia o sarampo até esse último surto, porque eram doenças que estavam ou eliminadas ou controladas. E a gente, hoje, quando você fala, o que é a tríplice? A difteria, tétano, coqueluche. O que é difteria? Essa é uma pergunta comum. As pessoas não conhecem essas doenças. Por quê? Elas foram eliminadas ou controladas pela vacinação. E as pessoas não entendem que se essa vacinação não continuar com alta cobertura,
tudo isso nos ameaça e volta. E não é um risco hipotético. Olha aí o sarampo, que nós estamos aí desde 2018 pelejando para voltar ao estado de eliminação desse vírus no país. E sem parar para dizer que sarampo é uma doença gravíssima, né? Levou a óbito milhares, milhões de pessoas no passado, e que a gente, se não tomar cuidado, vai continuar tendo óbito. No passado, de vacinação. O sarampo era uma das principais causas de mortalidade infantil. Quando eu fiz residência, Ariadne, as enfermarias, né, dos hospitais que a gente ia, porque eram vários, né, praticamente o que se tinha lá era pneumonias e gastroenterocolite aguda, diarreia e vômito, desidratação. Uhum. Era basicamente rotavírus e pneumonia. Tinha as meningites que ia para a UTI, mas não tanto nas enfermarias normais. O padrão de internação mudou quando essas vacinas entraram no calendário e a gente atingiu altas coberturas. A gente diminuiu, a gente viu cair a mortalidade infantil, a gente viu cair essas doenças para níveis baixíssimos. Isso é uma judiação. A gente está vendo a população indígena lá, não vacinada, sem acesso, morrendo de pneumonia, morrendo de malária. E não é só vacina, são outros cuidados com a saúde. Então, a gente não pode descuidar, em termos de saúde pública, de tudo que é necessário e é direito de cada cidadão de ter uma vida com saúde. Importantíssimo. A senhora falou muito bem aí da questão do acesso, né, esse controle do governo para deixar as vacinas que fazem parte do calendário disponíveis à população, e tem também aquelas que não estão, e isso também tem uma relação direta com doenças raras, né? Dependendo da doença rara que você tem que tentar buscar aí uma cobertura vacinal que não tem, inclusive pública, eventualmente você tem que ainda buscar na rede privada. Eu queria saber, em termos de cobertura não pública, né, o que a gente tem disponível e como está acontecendo hoje no mundo, em termos até de expansão desse calendário, em termos de novidades, de possibilidade de proteção que não existiam e que hoje, agora, já está disponível. Então, Ariadne, a primeira coisa eu queria ressaltar que o Brasil é um dos calendários mais completos do mundo em termos de vacinas ofertadas gratuitamente. Os calendários de uma sociedade médica, eles incluem vacinas que são mais abrangentes, que sejam mais fáceis de administrar, por exemplo, a vacina Hexa, que não existe até hoje, é hexacelular nos postos de saúde, mas existem hoje nos CRIs, eu vou falar dos CRIs logo em seguida. Mas a filosofia de um calendário privado, vamos dizer assim, é ofertar tudo que existe que possa beneficiar a pessoa sem se preocupar com a gratuidade ou não em postos de saúde. Aí, a informação é a obrigação que as pessoas tenham. Existe uma vacina, por exemplo, que protege mais contra a gripe, que é quadrivalente, contra a trivalente? Existe. Existe agora, que acabou de chegar pela primeira vez no Brasil, só na rede privada, uma vacina que se chama high dose, que tem uma quantidade 4 vezes maior de antígeno e que é preferencial para quem tem mais de 60 anos, existe. Então, essa informação a pessoa tem que ter. Mas é ótima a vacinação contra a gripe trivalente, contra a pneumo 10, contra o rotavírus monovalente, ou seja, a gente não pode dizer que o sistema privado compete com o sistema público, ele complementa para quem puder fazer outras vacinas que não estão previstas, ou até vacinas que existem, por exemplo, a meningite ACWY, ela só é dada aqui no Brasil para adolescente de 11 e 12 anos. Temporariamente está estendido até 14 anos, até junho de 2023. Mas qualquer outra pessoa da faixa etária, tenha mais de 15 anos para cima, tenha menos de 11 anos, que quiser fazer, é ofertado no sistema privado. Tá? Os CRIs, que são os Centros de Referência de Imunobiológicos Especiais, são, acho que, se não me engano, 52 CRIs que existem no Brasil, espalhado por aí. Mas mesmo que você mora numa cidade onde não tem CRI, a UBS, onde é próxima à sua residência, pode solicitar que o CRI envie
aquele produto, aquela vacina, aquele medicamento que você tem direito, você não precisa se deslocar até um local onde exista CRI. Esse CRI tem critérios pré-determinados que contemplam muitas das vacinas que só tem no privado, por exemplo, a pneumocócica 13 valente, a meningocócica C ou a CWY, para outros grupos que não estão previstos nos calendários normais. Então, é muito importante saber que pessoas que têm condições especiais, que elas podem estar sendo contempladas nos CRIs, embora não exista no posto de saúde determinadas vacinas. Por exemplo, a hexacelular, ela é dada agora nos CRIs para alguns grupos. Ela não tem nos postos, mas ela tem já nos CRIs. Então, é muito importante que todas essas informações sejam passadas para as pessoas que vão se beneficiar de determinadas vacinas que não tem na rede pública, nos calendários, vamos dizer assim, normais, mas que tem para pessoas portadoras de condições especiais. Então, uma lista com a disponibilidade do que tem no CRI é importante. Esses calendários que a gente põe, está lá escrito o que tem no CRI, mas cabe a cada paciente, está escrito lá naquele calendário que a gente vai distribuir, o que é disponível, o que não é. Mas aquilo lá é um resumão de tudo. As pessoas têm que ir no seu médico e pedir um encaminhamento para o CRI. Não é um grande relatório, é dizer, portador de tal situação, peço vacina X. Pronto, vai lá no CRI e faz. Perfeito, a gente piscou os olhos e já está na hora da gente acabar, mas eu acho que terminamos com uma informação muito importante. Você que tem doença rara, que tem uma condição específica, especial, converse com o seu médico, pede um encaminhamento, porque como paciente especial, no CRI, você vai ter acesso, inclusive, a imunizações que não estão dispostas lá no posto, né? Doutora, para ter esse acesso a essas informações de uma maneira mais delicada, a página do SBIM tem esses dados, né? Se quiser divulgar, falar o nomezinho, que depois vai aparecer aí embaixo, que a gente vai colocar. Tem o link no Família SBIM, aparece o link do manual do CRI, só que ele está atualizado, só que não está disponível, a gente não tem o link. O atual manual, se você entrar no Google, é o de 2019, e tem uma série de vacinas, uma evolução muito bonita, né, de acréscimos de vacinas que estão contempladas já, mas ainda não tem como a pessoa saber. Eu acho que tão logo sair o novo manual do CRI, a gente publica. Vocês publicam o link, porque perfeito. Então, a gente está se comprometendo aqui a passar essa informação em breve para todo mundo, tá? Isso aí. Assim que sair, a gente passa. Muito obrigada, doutora. Olha, não sei se a palavra é sua, se quiser deixar alguma mensagem aí para a comunidade de pessoas com doenças raras sobre imunização, a hora é essa. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, a gente está trabalhando junto, e eu peço de verdade que vocês procurem as fontes oficiais, pode ser até de calendários internacionais, de órgãos internacionais como o CDC dos Estados Unidos, o órgão regulatório da Austrália, da Europa, mas aqui no Brasil a gente tem site muito bom do Ministério da Saúde, e o calendário da SBIM, ele é muito completo. E para quem não quer ouvir todo aquele Medicase, tudo isso traduzido no familiasbim.org.br. Então, para cada grupo de paciente, ou os calendários comuns são traduzidos de uma maneira que é compreensível para qualquer um. Então, eu sugiro que as pessoas se informem e, quando tiverem dúvidas, mandem suas dúvidas, porque a SBIM tem um Fale Conosco e ela pode responder as dúvidas que chegam lá. E responde. Perfeito. Obrigada, doutora. Obrigada a vocês, um beijo a todos.